Boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria e uma satisfação de estar aqui gravando um conteúdo para que seja levado até vocês na nossa segunda-feira, onde nos reunimos em pensamento e oração e nos conectamos com o nosso Criador, que é Deus, com Jesus, que é o nosso mestre e irmão mais velho, e com os bons espíritos que sempre nos acompanham e nos auxiliam nessa jornada. Antes de falarmos sobre o tema propriamente, como de costume, vamos pedindo a permissão a Deus, convidando que se faça presente entre nós, ao Mestre Jesus, que já nos disse, quando nos unimos em uma ou mais pessoas, nos unimos em pensamento, Ele está sempre presente entre nós, e que hoje não seja diferente, que Ele esteja ao nosso lado, através dos seus braços trabalhadores, que são os espíritos do bem, que nos auxiliam, que nos acompanham e que estão sempre pertinho de nós, em todos os momentos felizes e difíceis da nossa vida. Que esse momento não seja diferente, que eles estejam conosco. Então, falando sobre o tema da palestra de hoje, ela tem o título de Caridade Essencial. É uma forma de interpretação da caridade, uma forma um pouco diferente, é um convite a uma reflexão um pouco diferente sobre a caridade. É um convite sobre uma reflexão em como a caridade interage na nossa reforma íntima. Como ela age para nos reformar intimamente. Vocês já pensaram nessa função da caridade? Porque para aquele que recebe o ato caridoso é visível, né? Aquele que tem fome e recebe um pão, é visível que saciou aquela fome e essa foi a função da caridade. Mas qual é a função da caridade para quem pratica? Vocês já pararam para pensar nesse sentido? Aquele que pratica a caridade, qual é a função que esse ato exerce interiormente naquele ser? E é sobre isso que nós vamos falar. Caridade, reforma íntima, e a função da caridade, como ela trabalha naquele que pratica esse ato. Para isso nós vamos usar o capítulo 110 do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Certo? Então, começando a falar um pouquinho sobre reforma íntima, a gente precisa entender algumas peculiaridades sobre os nossos defeitos, né? Porque se você, por exemplo, se você é um assaltante, né? E você assalta uma pessoa de mão armada, esse é um defeito visível. Mas é bem verdade que quando a gente vai melhorando como ser encarnado, esses defeitos grosseiros e aparentes acabam deixando de ser tão aparentes e eles se tornam mais escondidos, vamos dizer assim, eles se tornam mais de difícil identificação, mas não é por isso que eles deixaram de existir dentro de cada um de nós. Eles se apresentam de uma forma diferente, eles se revestem de um engodo para que a gente não os note tão brutalmente, assim como aquele que assalta a mão armada, como aquele que trafica entorpecentes, enfim. Né? Todos os crimes e defeitos que a gente conhece que existe por aí. Mas não é por isso que eles deixam de existir. E para a gente ter uma noção de exemplo, eu vou contar duas historinhas para vocês. A primeira é de Santo Antônio, mas não é de casamento. É do Santo Antônio casamenteiro, mas não é propriamente de casamento. É uma parábola. Então Santo Antônio, ele queria realmente ser santo. E ele decidiu na vida dele que ele seria santo. E ele se reclusou, né, para evoluir espiritualmente, para se conhecer e para achando que dessa maneira ele conseguiria alcançar a sua missão, né, e se tornar realmente um santo. Então, Santo Antônio, lá na sua conduta reclusiva, né, buscando seu conhecimento, volta e meia era tentado pelo diabo, que tentou de todas as formas corromper Santo Antônio. Através
do dinheiro, através da luxúria, através do sexo, enfim, de todas as formas de corromper um ser humano que possam existir. O diabo passou 20 anos tentando corromper Santo Antônio. Passados esses 20 anos, o diabo pensa: esse não tem jeito, esse eu vou desistir. Vira as costas e vai indo embora. Nesse momento, Santo Antônio, vendo o diabo indo embora, cai de joelhos, olha para cima e diz: enfim, Senhor, consegui e sou um santo. Nesse momento, o diabo olha para trás e diz: agora eu acho que eu consigo. Quer dizer, precisava Santo Antônio se intitular santo? Não. O diabo percebeu na hora o egoísmo, o orgulho e a vaidade que Santo Antônio proferiu naquele momento. Então, percebe o defeito escondido, o problema escondido lá no íntimo de cada um de nós? É claro que é só uma história para a gente refletir e adaptar ela aos nossos defeitos e às nossas mazelas. Querem um outro exemplo bem interessante? São Francisco de Assis, vocês conhecem, né? São Francisco de Assis é conhecido de todos nós. É o santo em que fez a opção pela pobreza, né? Fez votos de pobreza e entregou tudo aquilo que tinha e construiu uma obra grandiosa, né? Falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre seus ensinamentos e sempre levando em frente a doação, a não necessidade, né, a necessidade de viver com o mínimo material, doando sempre tudo aquilo que tinha. E quando ele foi chegando no final da sua vida, ele começou a preocupar-se com os seus discípulos e com a sua obra, né? Ele começou a entender que talvez seus discípulos não levassem tão a sério assim esse mandamento de viver com o mínimo possível e não valorizar a matéria. E isso começou a incomodar tanto ele, que ele ficou de certa forma depressivo, melancólico, digamos assim. E um dia ele resolveu procurar ajuda. E ele foi procurar a irmã Clara. E chegando lá no convento, né, foi recebido por ela, que de pronto notou que ele não estava bem. E falou: Francisco, eu sei o que está acontecendo com você. E aí, São Francisco, né, como foi lá para ouvir as palavras dela, escutou atentamente. Ela disse assim: São Francisco, você ainda não aprendeu a se desencilhar das suas coisas. Você ainda não aprendeu a doar aquilo que tem. E isso assustou a todos que escutavam em volta. Meu Deus, São Francisco era o símbolo de dispensar tudo aquilo que era material, tudo aquilo que pertencia a ele. E até São Francisco se assustou. E aí a irmã Clara foi explicando, dizendo assim: São Francisco, você não é dono dessa obra. Essa obra não é sua. Essa obra é divina. Essa obra é de Deus. E ela não te pertence. E você precisa deixar que ela siga o seu rumo. Ela não é sua. Você precisa aprender definitivamente o ato de doar. É a última coisa que Deus te pede para você doar e abrir mão. Abra mão daquilo que não é seu. E São Francisco entendeu a lição. Mas vocês percebem a dificuldade de compreender os defeitos que existem escondidos dentro de nós? Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês que São Francisco era uma pessoa com dificuldades de fazer doação, o que vocês iam me dizer? Mas vocês percebem como a irmã Clara interpretou o nosso irmão e entendeu que aquilo era uma dificuldade de São Francisco? Era como se fosse o teste final?
deixar que a sua obra, entre aspas, né? Deixar que a obra divina, da qual ele fez uma parte importantíssima, seguisse o seu rumo, e que aquela obra não era dele, e que aquilo era de certa forma uma avareza perante uma obra, perante uma vida de dedicação? E será que esses defeitos não existem assim dentro de nós? Escondidos, camuflados, se apresentando de várias formas, das quais não conseguimos interpretar e identificar. E sabe por que eu digo isso a vocês? Para a gente olhar com mais carinho para cada um de nós, buscar esses defeitos escondidos, porque entendendo que eles existem dentro de nós, nós entenderemos que ele existe dentro do próximo. E isso é uma forma de caridade. Compreender, entender que as pessoas têm defeitos muitas vezes diferentes dos nossos, mas isso não faz deles melhores ou piores do que nós. Entender que talvez porque você não tem um defeito escancarado, como aquele que assalta a mão armada, talvez não faça de você tão diferente se você tem um desejo de posse interno dentro de você por aquilo que não é seu. E usa outros meios, vamos dizer assim, mais aceitáveis pela sociedade para tomar posse daquilo que não é seu. Entende? Eu gostaria de dividir com vocês e ler esse conteúdo da caridade essencial desse capítulo, que deu o título da nossa palestra de hoje, que diz assim: caridade essencial é a caridade, e a caridade é esta, que a demos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Anotado por João, no capítulo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação em si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos vários setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Vejam só, ele vai falar sobre a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. No Evangelho, é a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício
espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição, prestem atenção nesse último termo, na condição de mendigos de luz. Gente, vamos fazer uma análise desse conteúdo? É uma época onde todos nós se voltamos à caridade. Todos nós, em dezembro, somos tocados, eu acho que pela aproximação da data do aniversário do Mestre Jesus, que é representada pelo Natal, a aproximação de bons espíritos do nosso planeta, onde nós buscamos celebrar os bons sentimentos como união, amor, fraternidade. É inevitável que a caridade não se faça presente no pensamento de cada um de nós. O convite desse texto é para que a caridade não seja vazia interiormente para aquele que pratica. Nós estamos pensando em caridade, mas que nós não pensemos apenas no ato de doar para aquele que necessita. Que nós pensemos de que maneira essa caridade nos transforma intimamente. E isso não desabona o ato daqueles que simplesmente fazem a caridade e não ocorre transformação nenhuma dentro dele. Porque o texto é muito claro, que ele nos diz que ela serve, que ela nos traz benefícios. Como diz, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar sim intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras. E sim, toda a caridade é uma notável obra, mas que seja também dentro de nós mesmos. Vocês percebem o termo? Mendigos de luz. O ato de caridade é uma luz, mas que essa luz tenha efeito na vida daquele que recebe e na vida daquele que doa. Que ela cause uma transformação interior dentro de você, que nesse momento, pela aproximação do Natal, lembrou daqueles irmãos mais necessitados, lembrou de talvez pedir desculpa para aquele parente que vocês atravessaram o ano brigado, de perdoar seu pai, perdoar sua mãe. Que esse amor que o Natal, que o nascimento de Jesus propaga, que ele continue fazendo efeito de todas as formas, mas que a caridade especialmente toque intimamente você e te transforme. Faça de você um ser humano melhor. Esse é o sentido, essa é a função da caridade, essa é a relação da caridade essencial, que a caridade essencial exerce sobre aquele que pratica o ato, não só sobre aquele que recebe o ato caridoso. Para a nossa reflexão ainda, eu gostaria de dividir com vocês uma história que se encontra na coletânea de livros de André Luiz. 16 livros de André Luiz, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que são 16 livros, começando pelo Nosso Lar. É um convite a todos vocês que leiam essa coletânea. Ela é formidável, ela é fabulosa, ela é riquíssima. É uma coletânea que vale a pena a leitura muitas vezes, porque toda vez que você lê, você tira novos ensinamentos, pois ela é muito profunda, muito completa, muito complexa. Enfim, ela é excelente. Conta a história de Pedro Neves. Pedro Neves, desencarnado, há 20 anos já fazendo atendimento fraterno no mundo espiritual. Já pensou? 20 anos você atendendo fraternalmente espíritos que precisam lá no mundo espiritual? Eu acho engraçado como André Luiz escolhe os nomes, né, de seus personagens, porque Pedro Neves, Haroldo Dutra, dá o que ele acha de Pedro Neves, né, nos dá o exemplo do que ele acha de Pedro Neves, que ele acha que André Luiz escolheu esse nome, Pedro de pedra e Neves de neve mesmo, que Pedro era uma pedra de duro e robusto e frio como a neve.
Então Pedro Neves, atendendo muitas pessoas, de repente encontra-se cabisbaixo, triste e depressivo. Mas, quando alguém encontrava Pedro Neves e perguntava como ele estava se sentindo, ele dizia: muito bem, meu irmão, e você, como está? Ah, eu estou bem. Não estou tão bem. Pedro Neves já se colocava na posição de atendimento e logo começava a atender aquele espírito, levando uma boa palavra. E assim era Pedro Neves. E quando alguém perguntava para ele, ele não se colocava numa situação de necessitar de ajuda, dizia: tudo bem, meu irmão, levando a vida com suas dificuldades. Mas enfim, que os espíritos superiores, percebendo, montam uma comitiva, da qual André Luiz faz parte, para que fossem em auxílio de Pedro Neves. E André Luiz, muito inteligente, se aproximou de Pedro Neves e disse: como está, Pedro? Ele diz: estou bem. E devolveu a pergunta dizendo: e você, André, como está? Ele: não estou bem não, Pedro. Olha, minha família, a gente está aqui no mundo espiritual, desenvolvendo nossas funções, mas minha família que está lá no mundo espiritual tem todos aqueles problemas, eu acabo me envolvendo com esses problemas e não consigo melhorar aqui no mundo espiritual, porque fui muito envolvido lá na matéria e não estou bem, Pedro. Nesse momento, Pedro se desarma e diz: sabe, André, eu também estou assim. Não estou me sentindo bem, estou com uma filha praticamente desencarnando, ela está com câncer e logo vai vir para cá. E André Luiz, sabendo de toda a história: nossa, mas não vai ser bom, vocês vão se reencontrar e tal. Mas o problema está no meu genro. E não deu mais detalhes, mas André Luiz desarmou Pedro Neves, né? E aí convidou Pedro Neves dizendo assim: o que você acha de nós montar uma comitiva? Comitiva essa que já estava toda pronta. E a gente descer lá e interceder e auxiliar sua filha no desencarne e fazer isso e fazer aquilo. Pedro Neves: eu acho ótimo. Nossa, que ideia boa, André. E se animou para essa nova missão, né? E todos se prepararam e desceram até na terra. Chegando na casa, a filha estava numa situação terminal, muito difícil, num quarto. E o seu genro já estava vivendo com a amante, que passaria a ser sua mulher, dentro da mesma casa. A esposa não saía do quarto, ele atendia a esposa, tratava com carinho, provia todas as necessidades dela, né? Mas a outra já estava morando dentro da casa. E Pedro Neves, né? Uma pedra, né? Então eu imagino que o genro foi aquele que, para conhecer a sua pretendente, teve que marcar um almoço, pedir a permissão para conversar, depois outro evento, a permissão para namorar, a permissão para isso, né? Pedro de pedra. E aí, o seu genro, além da amante que já estava morando dentro de casa, ele estava se sentindo solteiríssimo, né? Então, frequentando boates e indo em lugares desse jeito. E aí, o diretor da expedição, muito inteligente, pensando: vamos atender Pedro Neves através do seu genro, né? Levando como? Primeiro ajuda para o genro. Nós vamos atender Pedro Neves. E aonde que vai esse auxílio? Vamos para a boate na qual ele se encontra. Imaginem a situação. Tá lá, gente. Tá lá. Não vou dizer qual livro, que vocês têm que ler a coletânea inteira. Vocês já aproveitem para achar o Pedro Neves. Vocês lêem os 16 livros. E aí, chegando na boate, tava lá o genro nos braços de uma bela moça. E Pedro Neves não se conteve. Ele pulou aos socos no seu genro. É lógico que o genro não sentiu fisicamente os socos, mas Pedro Neves estava lutando literalmente um UFC com o seu sogro, com o seu genro, dentro daquela boate. E a cuidadora espiritual daquela boate, vejam só, a cuidadora espiritual daquela boate se levanta e, do auge da sua iluminação espiritual,
agarra nos braços de Pedro Neves e diz: que é isso, meu irmão? O abraça e ele se desmancha num choro copioso. Um choro copioso. E aí ela diz, né, que os irmãos que se encontram lá são filhos de Deus caídos e que necessitam de auxílio e que uma pessoa com um espírito que faz atendimento fraterno jamais deveria estar levando aquele tipo de atitude a um irmão necessitado daquela forma. E aí Pedro Neves chorava mais ainda. Mais ainda. Vejam só como a espiritualidade, como Deus age em nossas vidas, né? O auxílio de Pedro Neves, a forma de tocar o coração de Pedro Neves, foi auxiliando aquele que causava o seu sofrimento. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês conseguem identificar o defeito oculto de Pedro Neves? Vocês conseguem identificar esse ato de caridade, de auxiliar o inimigo, vamos dizer assim, que lá no Evangelho tem caridade para com vossos inimigos? Conseguem identificar? E o que vocês acham de trazer isso para a vida de cada um de nós? Para a forma de agir e de pensar na vida de cada um de nós? Vocês conseguem relacionar esses exemplos de Santo Antônio, São Francisco, Pedro Neves, caridade, como a caridade age? Vocês conseguem trazer tudo isso para a vida particular de cada um de vocês? Mudando os exemplos, mudando as histórias de vida? Esse é o convite. Faça isso. Faça a caridade nesse Natal. Seja tocado pelo amor do Mestre Jesus. Presenteie o nosso Mestre auxiliando aquele que necessita. Mas tire bons proveitos para você. Traga a reforma para dentro de você. Analise o ato da caridade e que esse ato faça de você, faça de vocês que me ouvem, faça de mim que estou aqui falando, uma pessoa melhor. Esse é o meu desejo mais sincero. Esse é a mensagem, que é a última palestra que eu estou gravando aqui antes do Natal. Essa é a mensagem de Natal que eu gostaria de deixar para cada um de vocês. Que o ato de caridade, que o ato de amor, que eu tenho certeza que todos vocês que são adeptos da doutrina espírita, que nos ouvem, vão levar até o próximo. Que esse ato toque intimamente cada um de vocês e que amanhã a gente seja uma pessoa que seja uma unha, mas que seja uma pessoa melhor. Como disse Chico Xavier, que seja como a lesma, devagarinho, mas sempre para frente. Então, gente, nós chegamos ao final desse conteúdo. Agora é a hora de nós fazermos as nossas irradiações, enviarmos bons fluidos. É um momento de caridade também, né? Bons fluidos para aqueles que necessitam. É o momento de fluidificarmos a nossa água. Então eu peço a vocês que continuem concentrados. Pensemos em Jesus nesse momento como uma forma de luz que capta os bons fluidos de todos nós que endereçamos nesse momento boas energias, vibrações àqueles que mais necessitam. Que as nossas vibrações, Mestre Jesus, sejam levados aos irmãozinhos que se encontram em dificuldades, abandonados, moradores de ruas, sedentos de um abraço, de um acolhimento, as pessoas que se encontram nos hospitais, enfermas, em sofrimento, as pessoas que se encontram nos presídios, nas cadeias, as pessoas que se encontram sozinhas e abandonadas, as crianças da casa lar, aos velhinhos do asilo. Enfim, Senhor, que as nossas boas vibrações, os nossos fluidos possam ser levados a todos aqueles que necessitam e que estes sintam um conforto, uma paz, uma luz, um acalento. Que nós possamos contribuir com a sua obra, Mestre Jesus,
se não através dos nossos atos, que pelo menos nesse momento, através do nosso pensamento. Que a água que se encontra na casa de cada um de vocês seja fluidificada pelo toque das mãos do nosso Mestre Jesus, que ela seja transformada em remédio que cure o corpo e a alma. Nós estamos chegando no final da nossa palestra, da nossa gravação, e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que nos ouviu, ao meu amigo e irmão Antônio Marcos, que está sempre aqui comigo, e agradecer a Deus pela oportunidade, a Jesus, esse incansável Mestre que está sempre conosco, e aos bons espíritos que sempre nos amparam. Uma boa noite a todos vocês.